Olá, mais um Questão de Pele iniciando com um assunto extremamente interessante. Então, eu sou Ana Maria Pellegrini, dermatologista, e eu trago convidadas muito especiais para falar de transtornos mentais, que é um assunto que eu acho que interessa a toda a população. Vou apresentar então as convidadas que estão aqui comigo, doutora Gabriela Dalmolin, que é médica psiquiatra. Prazer, Gabriela. Ela é diretora da clínica Vila Verde, faz muito sucesso, né? Quer falar um pouquinho? Obrigada, Ana. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? A gente já estava trocando essa ideia de quando ia ser esse momento, e eu estou super grata que a gente possa estar oportunizando e que eu possa estar colaborando Com certeza vai colaborar muito. com todo mundo, enfim, que a gente possa estar fazendo um bate-papo super legal no dia de hoje. Isso aí. E a Lívia Vasconcelos, que é psicóloga, especialista em terapia comportamental, neuropsicóloga, né? Fala um pouquinho então, Lívia, pra gente aí do seu trabalho. Prazer estar aqui com vocês. Foi um convite para mim que chegou de forma muito agradável. Eu acho que a gente precisa mesmo ficar falando sobre esse assunto que é saúde mental e os transtornos. Eu já trabalho com clínica há 14 anos. Recentemente terminei mestrado e doutorado, que foi uma fase bem interessante. Também gosto muito dessa área científica. E agradeço o convite de vocês por estar aqui hoje. Ah, que bom. Então, o prazer é meu estar aqui com vocês, né? E depois a gente vai mostrar o depoimento de uma paciente, que é a Monique, que vai dar um depoimento muito especial sobre a convivência, né, com um paciente que tem um transtorno mental. Então, vamos lá, gente. No dia a dia de vocês, né, com a pandemia, vocês devem ter observado aí um aumento de casos de transtornos mentais, né? Então, acho que sim. Saúde mental, hoje em dia, ela se tornou presente na vida, né, de muitos. Nos bastidores, a gente estava aqui falando, né, quem não tem ansiedade? E eu acho que é importante falar que todos nós temos. Mas a gente tem que entender o que é patológico, né? É, Na pandemia, eu confesso que eu atendi muito, acredito que Lívia também. Enfim, os consultórios ficaram com uma demanda muito grande. A gente segue com essa demanda, né, Ana? Uma demanda, assim, de muitas patologias que estão envolvidas, né? A gente fala muito da ansiedade, mas depressão, né? Outra patologia, assim, muito envolvida dentro da saúde mental. TDAH, que Lívia é uma expertise nisso, enfim, faz umas testagens maravilhosas e acredito que muitos pais também, né, se interessem por esse tema, porque a gente tem visto o crescente aumento de infância e adolescentes também na área de saúde mental, necessitando. O TEA, né, o transtorno do espectro autista, enfim, e outras patologias que a gente não pode esquecer. Eu falo que a gente fala muito dessas patologias, assim, ansiedade, mas dentro da saúde mental, a gente tem que lembrar também dos transtornos mais graves, né? Sim. Bipolaridade, esquizofrenia, os transtornos de personalidade também, que a gente está falando, que são transtornos que demandam muito da psicologia, assessorando o tratamento. Então, assim, é muito amplo que a gente possa estar podendo esclarecer e oportunizar esse conteúdo aqui hoje para todo mundo, né? Não, com É certeza, verdade. né? A Lívia também observou isso, né? Sim. O que eu percebo, Ana? Que com a chegada da pandemia, na verdade, ela trouxe uma emergência. Já existia uma Sim, dificuldade muito grande em relação à ansiedade, depressão e todas as outras patologias, e ela trouxe uma emergência muito grande porque ela trouxe uma instabilidade para a gente, ela trouxe um medo. E aí a gente estava conversando aqui sobre a ansiedade, que na verdade a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo. A gente precisa dela para se preservar. Na hora que a gente vai atravessar uma rua, se a gente não tem uma preparação para isso, como é que isso vai funcionar, né? E aí, até que ponto ela é normal e até que ponto ela se torna patológica? Eu percebo que nas demandas de consultório, os pacientes eles já chegam com uma ansiedade realmente patológica, né? No qual a gente percebe que no dia a dia do paciente ele acaba tendo prejuízos. Ele acaba muitas vezes desenvolvendo até a crise de pânico, né? O pânico, que é uma patologia muito importante da ansiedade, Gabriela de repente vai poder falar um pouco mais sobre isso, sobre os principais sintomas, mas eu percebo muitas vezes as pessoas elas não têm uma ideia do que é normal, até onde é normal e até onde eu preciso buscar um psiquiatra, um psicólogo. Acho que seria interessante que é. a gente abordasse um E a pouco gente vê mais. que, assim, né? Acho que com os anos, que eu já tenho 34 anos de exercício de medicina, a gente vê que houve uma melhora daquele preconceito que existia antigamente, né? Porque quando a gente encaminhava para o psiquiatra, o paciente já falava assim: nossa, mas eu não tenho que ir no psiquiatra, eu não sou doido,
Então, ele associava psiquiatria como o médico que tratava só casos graves. Só que a gente hoje vê que não, o paciente aceita melhor. Mas eu ainda sinto um pouco de resistência, porque os pacientes dermatológicos, né, têm muita relação pele, emocional, né? Então, a gente praticamente encaminha quase todo mundo para o psiquiatra ou para o psicólogo. E os pacientes, às vezes, têm resistência, né? Principalmente os adolescentes. Sim. Acho que o paciente que tem mais maturidade, com mais idade, às vezes, ele vê que realmente ele já tem uma necessidade de ter um suporte terapêutico, né? Mas o adolescente, muitas vezes, ele tem uma resistência maior. Não sei se você percebe isso no consultório. Eu acho assim, a resistência, ela diminuiu. Eu acho que os pacientes eles têm vindo mais, mas eles fogem. Então, assim, eles vão para o cardiologista, eles vão para o dermato. E eu acho importante falar, a gente, né, compartilha de alguns pacientes, né, Ana? E assim, sintomas psicossomáticos estão muito envolvidos na ansiedade Sim. e aumentaram muito em vigência da pandemia. Sim. E a ansiedade, os sintomas físicos da ansiedade, eles estão muito correlacionados a uma característica física mesmo, né? Então, ele não quer associar, talvez, naquele momento, que seja uma desordem emocional. Então, ele justifica, eu compartilho com outras amigas também, gastro, enfim. E aí é uma urticária, é uma dor de estômago, é uma cefaleia que não passa, a fibromialgia, então tem várias associações. Então, geralmente, às vezes eles já passaram por todos, né? Ah, Gabriela, eu vim aqui porque o cardiologista, dermatologista, enfim, já passei, já falaram que não é nada, né? E não é que não seja nada. Sente, é um tudo. Mas é emocional, a maior parte, né? Sim. As doenças, Sim. elas têm um envolvimento emocional muito grande e essa transferência. Eu acho interessante falar que, às vezes, eu noto, assim, os homens com alguma resistência maior, Sim, o homem tem mais resistência. mais resistência à questão, né, da andropausa, que pode se associar também a sintomas depressivos e Sim. ansiosos. A mulher, ela tem uma dinâmica diferente, né? E os adolescentes também, eles têm manifestado muito em sintomas. Mas eu acho interessante pontuar que eles têm aumentado, assim, a maior parte que chega até lá, eles solicitaram, sabe, Ana, para as mães, eles falaram que não estavam dando conta, que estão se sentindo mal. Claro que tem também essa questão muito do hoje em dia, né? Não estou prestando atenção. Então, assim, já sai correndo esses diagnósticos, né? É ansiedade, é um déficit de atenção, uma hiperatividade. Então, nos cabe, sim, diferenciar. Nos cabe, sim, dar o diagnóstico e de fato, pensar juntos. Porque, assim, os pacientes que chegam lá e que a gente avalia que tem um transtorno, a gente pensa em prejuízo. Sim. Assim, precisa ter um prejuízo. Senão, a gente entende que seja uma disfunção e que a gente Sim. tem que melhorar com vários pilares da vida. Desde a atividade física, importantíssimo, enfim, há bons hábitos, né? Mas, enfim, tem pacientes que têm o transtorno e que a gente tem que tirar da crise. E aí nos cabe, sim, muitas vezes a medicação, nos cabe, sim, um bom encaminhamento a um bom psicólogo, né? Uma boa psicoterapia. Então, eu acho assim, tem aumentado a demanda, existe sim a resistência, eles vão para as outras beiradas, mas em algum momento, se o sofrimento é tão grande, eles chegam até onde Sim. eles deveriam chegar. Mas, Lívia, você acha que o adolescente, né, que ele hoje tem muito mais acesso à informação, né, tá ali ligado o tempo todo na internet, eles pesquisam, às vezes eles chegam no consultório já querendo dar um diagnóstico do problema de pele, né? Isso deve acontecer com vocês também, né? Não, porque eu li que eu tenho tal sintoma, então é isso, né? Calma, não é bem assim, né? Mas Sim. eu acho assim que o adolescente ele também tem essa questão em relação ao paciente com mais vivência, né? Que ele Sim. realmente ele tem mais acesso à informação. Quando ele aceita o tratamento, né, eu acho que ele ajuda muito mais, né? De fato, existe uma prevalência muito alta de ansiedade em adolescentes. E a gente estava conversando um pouco sobre isso anteriormente, por quê? O que eu percebo hoje em dia, Ana, nos adolescentes que chegam até o consultório, é uma baixa resistência à frustração. Eu sei que a gente vive tempo de ter pouco tempo, muitas vezes, com os nossos filhos, porque hoje a gente trabalha muito mais. Às vezes a gente precisa de colaboradores na educação dos nossos filhos, mas eu acho que se isso é feito de uma maneira equilibrada, no final a tendência dá certo. Então, essa baixa tolerância à frustração gera no adolescente uma sensação de incapacidade. Ah, eu não vou conseguir passar na prova, eu não vou conseguir conquistar aquela moça, eu não vou conseguir fazer aquela apresentação em público. Então, quanto mais ele se sente insuficiente,
maior eu percebo são os sintomas de ansiedade. Então, eu vejo que caminha junto. Sim, Quanto mais você trabalha no consultório uma desensibilização disso, né, ele consegue aos poucos enfrentar, porque para enfrentar a situação que você está vivendo, você precisa vivenciá-la de fato. Não adianta você se trancar no quarto e não ir para a sim, aula, ou enfim, não ir para a sua vida. Então, o trabalho de psicoterapia é um trabalho colaborativo, né? Eu preciso muito do paciente que queira trabalhar, que queira melhorar, mas em adolescentes eu percebo, às vezes, uma melhora um pouco mais rápida, pelo engajamento, né? Porque como ele tem um tabu menor, para ele é muito mais fácil falar sobre aquele assunto, para ele é muito mais, é mais conhecido até do que uma pessoa de 40 e poucos, 50 e poucos anos, que vai até o consultório e já vive em um processo de ansiedade ou depressão há muito tempo. sim. Né? Então, o adolescente ele é mais engajado, né? Ele responde, às vezes, um pouco mais rápido ao tratamento. Eu queria assim, perguntar para você, Gabriela, se você acha que os antidepressivos foram assim uma virada de página no tratamento psiquiátrico, ou você considera que tem alguma outra medicação que tenha ajudado muito? Porque eu imagino assim, né? Hoje, sem os antidepressivos, né? Como Você, ficaria a população, né? assim, acho que sim, acho que os antidepressivos, né, quando eles vieram lá no início, né, e eles não são assim tão antigos, né? Os antidepressivos, a fluoxetina ali, nos anos 80, né? Então, mas foi uma virada de página. E hoje em dia a gente já conta com antidepressivos mais potentes, né? É, apesar de que, de um lado, eu posso falar que teve, né, essa melhora muito grande, mas ao mesmo tempo, o arsenal terapêutico de um psiquiatra não é um arsenal muito robusto, de Não. muitas classes. Então, a gente tem um ansiolítico, a gente tem um antidepressivo, um antipsicótico, um estabilizador de humor, e muitos sintomas que a gente tem que, às vezes, enquadrar aquele paciente numa melhora com esse arsenal terapêutico. Eu tenho uma resistência, eu acho que eu tenho um olhar clínico muito grande quanto a isso e muita cautela. Porque o mais fácil para nós, né, Ana, como médicas, é sair fazendo procedimento, é sair prescrevendo, enfim. O excesso, o excesso é o meio mais fácil. Ah, eu sinto isso, aquilo. Então, assim, sai com todo o arsenal A hora que terapêutico. quiser chamar o depoimento, O olha mais para a difícil é a câmera gente e chama. selecionar, o mais difícil é a gente ter a paciência. A gente não pode Não andar no vai ser na ritmo que tela, vai aquela pessoa ser se você encontra naquele chamando na estado de câmera. ansiedade. Então, como nós, né, nesse lado aqui da moeda, como a gente tem que estar bem, né? Quanto a gente tem que, enfim, emocionalmente estar saudáveis para a gente conseguir fazer essa transferência e não sair prescrevendo de qualquer jeito. Eu acho que há um excesso. Está todo mundo Sim, muito medicado. Quando Lívia fala essa questão dos adolescentes, eu acho importante pontuar que às vezes os pais também querem uma solução muito rápida, né? Eu cheguei até aqui, assim, vai vir um ansiolítico, vai vir um antidepressivo que vai tratar meu filho. Então, essa ansiedade e essa baixa frustração do adolescente, ela é muito já transferida vem dos por pais, nós né? adultos, que também estamos imediatistas, também Sim, estamos ansiosos, intolerantes, estamos sem propósito, né? A gente cola o propósito do outro para a gente. Então, assim, nessa confusão, nesse caos, eu acho que é onde repercute, de fato, os sintomas. Quando eles melhoram e quando o adolescente responde tão rápido quanto o Lívia colocou, eu acho que é porque a gente tem, de fato, essa cautela. Alivia com neurotransmissor, com medicação, e aí, assim, puxando sardinha para o meu lado, eu acho que a medicação ajuda. Há um preconceito muito grande, né? Mas de fato, quando bem instruída, né, bem prescrita, eu acho que os antidepressivos, por exemplo, enfim, foram eu uma considero revolução, essenciais, um né? escitalopram, quem nunca ouviu falar, né, uma sertralina, enfim. Mas eu acho que é por aí, né? O adolescente melhora e aquilo lá ameniza, se organiza. Aquela família, então, ela consegue compreender melhor essa situação e a gente consegue ter um progresso. Porque isso é outra coisa importante, né? A gente acha que saúde mental, que as patologias, assim, ficou louco, ficou doido, uma vez doido, doido para sempre. E isso não se enquadra, né? As pessoas, enfim, elas têm procurado e são por diversas patologias, desde aquelas que a gente vai tratar o resto da vida, Sim, muitas vezes ligada a uma esquizofrenia, um transtorno de humor bipolar, as mais simples, ligadas a um pânico, ligadas a uma depressão. Depressão tem cura, muito bem tratada com antidepressivo né, com boa resposta. Hoje em dia a gente já tem protocolos, por exemplo, de medicações
inalatória, intravenosa. Então, eu acho que nesse ponto a psiquiatria tem evoluído. Mas você acha que a depressão teria um componente maior genético? Várias patologias psiquiátricas Sim. têm componente genético. Muito mais influência da genética do que do meio, né? Essa característica melancólica, muitas vezes, né, a distimia. Então, são pacientes que, às vezes, tem alguns pacientes que vão ter uma depressão mais recorrente ali. Sim. E teoricamente, o paciente vai ter que tomar um antidepressivo pro resto da vida, né? Isso, outra coisa importante, assim, pode usar um antidepressivo pro resto da vida. A Sociedade Americana, né, ela diz que o primeiro episódio depressivo, 1 ano de tratamento, a partir do segundo, 2 anos, a partir do terceiro episódio depressivo, é liberado o uso do antidepressivo ao longo da vida e a gente vai, enfim, avaliando os riscos, né? Mas ele é muito bem tolerado, são medicações muito bem toleradas. Que bom. Então, gente, eu vou chamar agora o depoimento da paciente, que é a Monique, que ela é manicure, e ela vai contar um pouquinho da história de vida dela. Gente, bom dia. Meu nome é Monique. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 9 anos chamada Maitê. Eu fui presenteada por doutora Lívia Vasconcelos na clínica LRD por uma avaliação neuropsicológica que minha filha precisava. O pai dela desencadeou uma esquizofrenia com 39 anos, depois que ele perdeu o emprego. A família da minha mãe também. A minha mãe é esquizofrênica, né? Casos de irmão com bipolaridade, com transtorno de ansiedade aguda. Então, assim, a gente tem que estar bem atenta, né, à situação dos nossos filhos, quando os nossos filhos mandam um alerta pra gente, tirar a venda dos olhos, né? Ver um padrão, né, da idade da criança, se ela está evoluindo referente à idade. Eu agradeço muito a doutora Lívia Vasconcelos e a clínica LRD por ter dado essa avaliação para minha filha, porque qualquer coisa detectada pode ser tratada cedo, gente. Então, assim, um alerta que eu deixo para os pais é para a gente não ficar com preconceito, né, nem ficar prorrogando uma coisa que a gente pode antecipar e dar um tratamento adequado para os nossos filhos. Tá bom, gente? Vamos pensar nisso. A minha filha fez o tratamento com a doutora Lívia, com a doutora Rossana, que é maravilhosa, que é psicopedagoga, todos da clínica LRD. Eu super recomendo, que são profissionais de ponta, tá? E o alerta é esse: vamos olhar os nossos filhos, ver realmente qual a necessidade deles e procurar ajuda, tá bom, doutora Lívia? Sou extremamente grata a você e a sua família por tudo que tem feito, tá? Fiquem com Deus. Então, né? Agora a doutora Lívia vai falar pra gente sobre essa paciente em especial, né? A Monique foi uma paciente muito querida que passou pelo consultório. Ela trouxe a filha dela para fazer a avaliação neuropsicológica, porque, como vocês viram aí, existem casos na família relativos à bipolaridade e esquizofrenia. E essa avaliação neuropsicológica, ela difere da terapia, né? Ela é um processo, ela é um exame no qual há uma investigação relacionada aos aspectos da cognição do paciente, para a gente ver se existe algum déficit, tá? Então, no caso da filha da Monique, a gente fez uma investigação em torno de TDAH e também relacionada à parte da psicose, né? Que pode aparecer inicialmente ali nas crianças, mas é uma coisa muito, muito difícil ainda nessa idade, que vai precisar de um acompanhamento posterior. A gente não percebeu nada muito importante ou significativo na vida da filha dela. Foi realizado ao longo de 7 sessões várias baterias de teste, além da nossa análise clínica. Um diferencial, Ana, lá da clínica, é que quando a gente pega uma criança até 12 anos de idade, além da avaliação comigo, né, da parte de neuropsicologia, a gente conta com uma outra avaliadora, que é a minha mãe, a Rossana, ela é psicopedagoga, então ela vê a implicação daqueles sintomas, daquilo que a escola às vezes fala também, né? A gente tem um contato com a escola também, na aprendizagem daquela criança, porque a gente percebe que os problemas, os déficits, eles não ficam voltados apenas para o contexto familiar. Isso vai também para a aprendizagem, aquela criança começa a ter alguma dificuldade, as notas começam a cair, né? Então, no caso da Monique e da filha dela, a gente fez essa avaliação e a gente percebeu que ela não tinha prejuízos, nem na parte cognitiva, nem na parte de aprendizagem. Mas, em muitos casos, principalmente encaminhados por psiquiatras ou neurologistas, a gente percebe aí que pode existir um caso de TEA ou de TOD, ou de T,
né? Quer explicar para a gente um pouquinho dessas Posso, siglas, né? posso. Porque quem está assistindo É às difícil. vezes não É conhece. verdade. Em geral, eles chegam encaminhados pelo psiquiatra ou pelo neurologista, né? Para a gente fazer uma investigação no TEA, no caso do autismo, né? A gente faz uma investigação com protocolos e análise clínica para a gente verificar se aquela criança ela se enquadra dentro do rastreio e de que nível isso é. Obviamente que eu percebo que assim a psicologia ela tem que andar junto com a neurologia e com a psiquiatria. A gente precisa ter sempre esse contato. Com Gabriela, eu tenho esse contato com uma certa constância. A Gabriela é uma psiquiatra extremamente aberta, né? Ela entende que a gente caminha junto na melhora daquele paciente. Então, no caso das crianças e adultos e adolescentes, tá? Que vêm até nós para fazer baterias de testes neuropsicológicos, a gente percebe que muitas vezes um rastreio cedo, né, de autismo, de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, a gente percebe que isso auxilia nos outros tratamentos daquela Sim. criança, né? Ao final do laudo, é muito comum que eu coloque os encaminhamentos posteriores. Vai para fono, vai ao psiquiatra, vai precisar de um outro profissional. Então, a avaliação neuropsicológica ela tem uma função de investigação, de detecção, né, do que vier a aparecer, mas também de dar um caminho a essa criança e adolescente e adulto, sabe? Muitas vezes uma pessoa só descobre o autismo na vida adulta. Isso. E esse diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença, né? Toda a diferença porque a gente está lidando com uma criança que está em desenvolvimento, a parte neurológica dela está em pleno desenvolvimento, e com isso a gente tem muitos ganhos, Sim. né? Quanto prejuízo, né? Que a criança Sim. vai ter se realmente for feito um diagnóstico tardio, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a avaliação ela vem como um mediador, né, de possíveis tratamentos e detecção. É importante falar que assim, o diagnóstico é clínico, né? E o instrumento da testagem, ele nos objetiva muita coisa. Então, eu tenho pedido cada vez mais as testagens, porque nos auxiliam de alguma forma. A gente tem, né, não tem exame de imagem, a gente não tem um exame laboratorial. Então, a testagem é o meio, muitas vezes, né, que mais consegue clarear a fim de um bom diagnóstico e né, de trazer também a essa família, a esse paciente, enfim, objetivar mais, né, a calma, né? Muito, muito. A pessoa consegue entender melhor, porque às vezes fica só no campo subjetivo, é difícil. Agora, os quadros psicóticos, eu não sei se é impressão minha que tem diminuído, né? Ou não estão chegando muitos pacientes no consultório, né, com esses quadros, ou você acha que não? Ana, assim, eu acho que devido ao aumento, a demanda tão grande dos transtornos de ansiedade, a gente de fato pensa que os transtornos psicóticos eles diminuíram. Eu estava conversando com um geneticista nessa semana e ele falou, Gabriela, você não sabe a quantidade de crianças psicóticas que eu tenho atendido e que chegam até aqui para um rastreio genético. Então, às vezes fica ainda nesse submundo ali da psiquiatria. Quando a gente fala, né, ainda da resistência, o paciente psicótico, ele fica um pouco perdido muitas vezes nisso, né? Quadro de ansiedade. E a gente tem poucos locais que assistem esse tipo de paciente, né? Porque são pacientes que precisam de outros tipos de medicações, né? Medicações injetáveis. São pacientes que têm, então, um quadro de uma agitação psicomotora. Às vezes necessitam, eu acho, de fato, de uma internação psiquiátrica, que é importante falar, que existe, né? Se bem indicada, existem bons locais para internação, que muitas vezes é o local adequado para aquele paciente em sofrimento. Então, assim, lá na Clínica Vila Verde, a nossa demanda maior é nesse tipo de paciente. São pacientes com transtorno bipolar, são pacientes que passam, né, muitas vezes por depressões graves, com muita ideação suicida, muita automutilação, são pacientes com esquizofrenia, né? Então, nesse N de pacientes, claro, mais reduzido, mas ali a gente montou esse local adequado porque a gente viu que é uma falha. Essas pessoas existem e às vezes elas estão dentro de casa, elas estão polimedicadas, sedadas. É aquela ideia daquele paciente psiquiátrico que usava assim altas doses, que internava, né, em locais inadequados. Mas são pessoas
e existe um N ali de paciente, sim. Eu acho que eles estão um pouco, assim, oprimidos, né? Pela quantidade de transtornos de ansiedade que tem, e TDAHs, enfim, autismo, né? Esses diagnósticos que tem, enfim. Superlotado os consultórios psiquiátricos e psicológicos. E como que você vê assim um paciente hoje, né, que não tem um plano de saúde, né, que está aí no SUS, né? Como que esses pacientes, né, poderiam Pois ter um acesso, né? Ou eles vão realmente ficar aí perdidos, né? existe, né, assim, na teoria, e de fato existe na prática também. Existem redes de apoio, né? O SUS, ele conta com os CAPs, né? Então, tem CAPs de atenção, enfim, a pacientes psicóticos, tem o CAPs 3 que o paciente, né, ele pode dormir, tem CAPs de álcool e drogas, o CAPs infantil, mas são locais também que estão superlotados, Sim, são locais que não tem uma equipe adequada, muitas vezes, não é que a equipe não seja, né, é porque por falta de profissionais, né, então eles estão sobrecarregados também, que aí acaba caindo nas drogas, e né? muita questão de medicação, então, assim, as medicações estão muito Sim. caras. Existem antidepressivos os mais atuais que custam em média ali uns 400, R$ 500, às vezes um antidepressivo, Para um mês de né? tratamento. E às vezes eu tenho pacientes que usam 3 ou 4 antidepressivos, pacientes mais graves. Então, acesso também a um bom esquema terapêutico se tornou muito caro. E aí o básico do básico às vezes não é fornecido, né, em algumas cidades. A gente tem algumas medicações, fluoxetina, sertralina, carbonato de lítio, tem algumas medicações que devam ser, né, as prefeituras devam dar, mas são pacientes que entram no sofrimento porque, assim, o recurso social fica muito frágil e são esses pacientes que, enfim, que ficam perdidos, né? Sem acompanhamento psicológico, né? É verdade, eu É acho um lado obscuro, importante. né, da saúde mental ali. É um lado obscuro da saúde mental e eu acho importante falar, Ana, do seguinte, dessa interação que mesmo no SUS existe, ou pelo menos deveria existir, do psicólogo junto com o psiquiatra, Sim, sabe? Assim, eu vou fundamental. muito nessa tecla porque, assim, o psiquiatra, em geral, ele tem o seu paciente uma vez ao mês, né? E o psicólogo, ele consegue ter um contato com o paciente Sim, semanal. Então, como é importante do psiquiatra utilizar esse recurso, sabe? De pedir feedback para o eu sempre falo psicólogo. isso para o paciente, né? Que ele precisa desse acompanhamento dos dois lados. Eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, eu puxo a sardinha às vezes para a psiquiatria quando é necessário. O paciente ele tem muita resistência para tomar medicação. Não é só ir ao psiquiatra, não. E no caso dele, é uma necessidade. A gente sabe que no cérebro tem um arranjo, né, químico e que fica prejudicado com casos de ansiedade e depressão, por exemplo. E que somente a partir de uma medicação, eu digo para eles assim: vocês precisam equilibrar a sua química cerebral Exatamente. e aqui comigo vocês precisam adquirir determinadas ferramentas, desenvolver determinadas habilidades para que no dia a dia esse enfrentamento ocorra. E essas duas ferramentas juntas tendem a dar muito sucesso. Com certeza. Né? Então, eu percebo a importância, mesmo no SUS, da gente começar a driblar um pouco essa barreira, sabe? Da gente começar a entender que a gente está ali por um paciente que ele precisa de um atendimento multidisciplinar. Ele precisa ser visto de uma maneira holística. Ele precisa ser visto a partir da sua subjetividade, a partir do seu dia a dia com que ele convive. Então, eu achei muito interessante você convidar uma psiquiatra, uma psicóloga, para a gente ter essa interação e começar a derrubar também essa parede de que o paciente ele tem que ser tratado de forma fragmentada. Sim. Não pode ser dessa forma. Não, porque o psiquiatra não vê com tanta frequência, né, o paciente. E aí você tem que ter essa interação, né? As consultas são mais espaçadas, né? O psicólogo é semanal, né? Aquele suporte terapêutico para aquela pessoa, enfim, para aquele indivíduo é fantástico. É sucesso. E aí agora a clínica Vila Verde, né, tem planos de crescimento, né? A gente está em constante, assim, eu digo que eu sou uma inquieta. E a gente, né, graças a Deus, essa ideia surgiu, né, desde a minha chegada, com outro grande psiquiatra, que é um colega meu, Cláudio, também Lana, enfim, Maurício, Gabriel, somos sócios, né, e aí nós começamos muito pequenininhos, muito devagar, e graças a Deus cresceu. A gente agora está montando uma outra unidade ligada à infância e adolescência, né. Nosso público sempre assim,
é nessa ideia de equipe. A gente trabalha com o Hospital Dia, a gente funciona com equipe multidisciplinar. Lá, talvez eu digo que o papel o menos principal do psiquiatra, né? Que quem sustenta, eu digo, quem faz a Vila Verde crescer são os nossos colaboradores. Assistente social, diversos psicólogos de várias linhas, farmacêutico, técnico de enfermagem, terapeuta em dependência química. Então, assim, saúde mental abrange muitos, né? Diversos. Eu acho que quando tu fala também, né, a psicopedagogia nos dias de hoje, quanto importante sempre foi, né? E hoje em dia também ela está chegando mais. Eu acho que é importante falar sobre toda essa rede capacitada de profissionais para o sucesso do paciente. E falando um pouquinho de dependência química, né? Você tem, assim, alguma novidade no tratamento desses pacientes? Ana, a dependência química assim, na teoria, eu acho que é um conteúdo que eu gosto muito. Eu fiz uma pós-graduação na Unifesp, sempre gostei de Laranjeira, enfim, dos conteúdos, dos artigos. A prática é muito difícil, né? É muito sofrimento. São famílias, né, envolvidas, são muitas perdas, muitos lutos, muitas internações inadequadas e, de fato, pouca medicação específica. Então, assim, não tem nenhum estudo assim para a longo prazo, para alguma coisa, uma luz assim. Seguimos em frente com algumas medicações para compulsão, o uso dos antidepressivos, né, antipsicóticos. A gente tem que fazer malabarismo para a gente conseguir uma química legal para adequar, porque a gente entende que a dependência química, né, desde o uso, né, de substâncias, cocaína, álcool, enfim, álcool é um problema muito grande, que acentuou muito na pandemia. Bastante. Álcool em mulheres. Eu tive várias pacientes que me procuraram e ali sim, com muita vergonha, né? Com muita dificuldade de falar sobre isso, né? Porque são mães, são profissionais, enfim. Então, acho que dependência química ainda é onde a gente bate, assim, toda vez na tecla. São pacientes que vêm, têm uma animação num dia, 3 dias depois recaem. E a gente também tem que estar no gás de estar ali, né? Não, vamos embora, vamos recomeçar, a gente está junto. A gente não pode deixar que se vença, mas é um desafio, acho, muito grande. Você também vê assim, né? Eu percebo que a pandemia, como você estava falando, você percebeu mais mulheres, né, vindo com dependência de álcool. A pandemia, ela trouxe essa emergência, né? Na medida em que as pessoas começaram a viver em função do medo. Quem aqui não ficou com medo? Eu acho que todas nós ficamos com medo de pegar, né? Covid eu peguei 2 vezes, uma das vezes sem vacina. Então, assim, todo mundo ficou com medo do que estava por vir, né? Se existia uma ansiedade antes com o dia a dia, com aquela entrevista de emprego, aquele encontro, eu acho que a pandemia ela trouxe uma emergência total para isso. Foi um não saber que a gente lidou muito grande. E aí, o que a gente faz com esse desconforto, né? Esse desconforto de que a gente não sabe como é que vai ser, como é que eu vou enfrentar o amanhã, o que vai ter naquele dia. Muitas vezes, aí vem a bebida. Sim. A bebida ou outro tipo de compulsão, ela vem como um conforto inicial, temporário, porque é muito rápido, né? Você vai ficar bem ali durante um tempo, no outro dia, a gente sabe dos efeitos do álcool no cérebro, no outro dia, provavelmente você vai acordar com uma angústia extrema, além dos efeitos realmente que ocorreram no resto do seu organismo. Então, com a pandemia, a gente percebe que as compulsões aumentaram. Por quê? Porque a compulsão, em certo momento, ela é um conforto para o paciente, né? Só que ele é um conforto temporário. E aí, que bom que muitos foram até você, Gabi, para poder procurar uma forma de lidar com isso. A gente sabe que existem medicações específicas, né, para compulsões e o quanto isso vem a ajudar. Mas aí o psicólogo ele entra no seguinte: o paciente chegou com alguma compulsão, você precisa entender a dinâmica que chegou àquela compulsão, como que aquele paciente chegou àquele momento. Então, eu acho super importante para a saúde mental a gente fazer uma linha da história daquele paciente, né, que é uma boa anamnese. Quando que começou a sensação de que ele precisa cobrir aquela angústia ou aquele medo com uma bebida, com açúcar, que também às vezes a gente não fala, né, ou com algum outro tipo de droga. Em que momento ele se sentiu insuficiente para lidar com aquela situação, né?
E aí a gente tem a terapia e as medicações que podem sim fazer com que você tenha sucesso, mas muitas vezes esse paciente já está com uma extrema desesperança, Sim. né? Então, são vários fatores que a gente precisa lidar e que se você estuda, né, um pouco e entende que você está em eterna formação, né? Eu acho que Gabi e Ana têm essa percepção e é por isso que na nossa cidade elas já têm um nome tão bacana, né? Já são referências. Quando a gente entende que nós também estamos em formação, que a gente se sente, de certa forma, desafiado, eu acho que isso é muito legal, porque você vai buscar o novo, vai buscar um conhecimento diferente e aquilo vai se propagar para o seu paciente, seja em que momento, em que linha for, né, na dermato, na psiquiatria ou em qualquer outra. Sim, com certeza. Então é isso. Você gostaria de deixar uma mensagem final? Nosso tempo está Gente, acabando. gostaria de agradecer, eu acho que foi maravilhoso para mim. Eu sou uma pessoa que admiro muito o trabalho de Ana, a pessoa de Ana, eu Obrigada. acho que Ana nos inspira, né? Nós mulheres, Ana é uma pessoa que tenho certeza que inspira muitas, pela potência, pelo ser, enfim, pelo profissional. Você me inspira. Obrigada, você também. E Lívia também. Lívia é uma pessoa que é uma profissional de excelência, né? Quando me perguntaram assim, quem que eu indicaria, de olhos fechados, porque e não é só assim do meu gosto, é do gosto dos pacientes. Que bom. A Devolutiva sempre é muito positiva quanto ao trabalho dela. Então, assim, vocês me inspiram e eu quero que a gente possa inspirar outras pessoas. Com certeza, né? A gente tem que para ter isso que a essa gente tem. coisa de passar algo positivo, né? Obrigada, E Ana, ter pelo essa convite de hoje. conexão, né? Porque eu acho que os pacientes querem isso, a conexão com o profissional que está atendendo ele, né? Segurança, né? Essa Exatamente, conexão, né? Você segurança. tem que olhar ali e bater, né? Porque quando não tem conexão, não adianta que o tratamento não vai dar certo. E aí, Lívia, quer deixar a mensagem final para gente? Quero agradecer a vocês pelo convite, foi uma satisfação estar com vocês aqui. Eu adoro falar sobre pessoas, né? E sobre como a gente pode ajudá-los, né? Quero deixar aqui também uma mensagem de repente, a uma pessoa da família, um cuidador que está vendo que o seu filho, que o seu pai não está legal. Muitas vezes, eu acho que foi uma coisa importante que de repente a gente não falou, muitas vezes a pessoa que está com sua saúde mental debilitada, ela não consegue identificar o quanto ela não está bem. Então, caso você também esteja nos assistindo e perceba que alguém da sua família não está legal, muitas vezes vai precisar da sua intervenção, da sua compreensão, né? E eu acho que quanto mais a gente falar sobre saúde mental, mais a gente vai conseguir desmistificar todo o tabu que existe, mas que vem rompendo, e esse talvez tenha sido um dos avanços da pandemia, alguma coisa positiva que ela tenha trazido, e agradeço demais a vocês. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Então, gente, é isso aí, né? A gente tem que buscar um diagnóstico precoce, né? Ter acesso à informação e nada melhor do que um psiquiatra e um psicólogo para te ajudar quando você tem qualquer coisa que está te angustiando, né? Um sintoma de ansiedade, uma desmotivação, que pode ser o início de uma depressão. Então, fica aí mais um Questão de Pele. Estamos em todas as plataformas, Spotify, YouTube e também pequenos vídeos no Insta, né? Que vocês vão seguir lá Questão de Pele com 2 L's. Deixem sugestões de temas, né? A gente está aqui aberto a todos os assuntos, não só da área de saúde, mas também curiosidades para vocês. Foi um prazer ter vocês aqui e até o próximo episódio.